Bueno, abriram sus Bíblias, 1 Reis 17. Bueno, vamos a ler a partir do versículo número 8. Eu vou falar de fé hoje, não? Creer para ver el milagro. Creer para ver el milagro. Nesse domingo 28 de abril, creer para ver el milagro. 1 Reis, capítulo número 17, a partir do versículo número 8. É de isso que vamos falar hoje. Então, Elias... Não, perdão, aí estou lendo desde o começo, não? 1 Reis 17, a partir do versículo número 8, diz assim: Vindo logo a ele palavra de Jeová, dizendo: Levanta-te, vê-te a Sarepta de Sidom, e mora agir. Se nós outros nos ubicamos aí no mapa, não, que sabe, tua Bíblia tem mapa desse ocorrido? Sim ou não? Não? Tem? Que aí um monte aí que tem Bíblia de estúdio, vê que minha Bíblia tem um mapazito aqui. Sim, aí não? Viste onde está a Sarepta de Sidom, não? A Jariba, ou seja, vamos dizer, de onde hoje já seria a Síria, não? E ele estava abaixo em Israel, ou seja, até aí deve ser seguro mais de 600 quilômetros, não? E Deus mandou ele viajar para ser algo, não? Temos que entender todos esses detalhes quando lejamos o texto bíblico, por isso é importante a geografia bíblica, para entender os detalhes do texto, que as tarefas que Deus dava a seus servos não eram tão fáceis assim, tá bem? Hoje temos avião, não? Temos coche em 600 quilômetros, nós outros temos o quê? 6 horas, não? Ou mais um pouquinho, pero, bueno, alguns andam muito forte, não? Já estou falando o correto, não? De dentro da lei, não? 600 quilômetros, vamos dizer 7 horas, 8 horas, não? E de avião, 600 quilômetros é... Bueno, de cá para o Uruguai, tardou 15 minutos, o avião subiu e depois barrou. 15 minutos mais ou menos. E imagina 600, vamos dizer meia hora, não? 40 minutos de avião. Se o tempo está bom, não? Se o avião é um avião muito grande, vai mais rápido todavia, não? Ou seja, hoje seria muito fácil a vida, pero nesse momento daqui da história não era tão fácil assim, é isso que quero dizer. E Deus diz a ele: levanta-te, vá a Sarepta de Sidom e mora agir. E aqui, eu he dado ordem a agir a uma mulher viúva que te sustente. Primeiro quero entrar no contexto, o que estava passando cá. Havia o quê? Hambre na terra. Por quê? Porque já havia 3 anos, não, aproximadamente, que não chovia. Ou seja, havia uma hambrura terrível. Havia a falta de recursos total, escassez de recursos. As poucas pessoas que tinham recursos eram muito poucos. Querem-se com isso na cabeça, para analisar esse texto, para ver que Deus não está falando hoje. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Não, é o homem de Deus, recebe uma ordem de Deus e vai. Não lhe importou, não perguntou. E para quê? Não, como nós outros perguntamos. Não diga ele por quê, senão ele para quê. Às vezes, não é que nem dizer nada. Deus te dá mensagem, te dá o problema e tem que passar por esse problema, né? O porquê, ele para quê. Se Deus te diz, bueno, glória a Deus, melhor, não? Porque vemos que tudo há um propósito em nossas vidas, há dos problemas, pero se não, que vamos a ser? E quando chegou à porta da cidade, e aqui uma mulher viúva, como era a mulher viúva, temos que ter isso em conta também. Era mulher, primeiramente, pela sociedade da época, a mulher não podia trabalhar, não podia trabalhar fora, não, para receber plata. A hora velha trabalhava muito dentro de casa. Não podia autossustentar-se, era isso que quero dizer, porque era viúva. Quem tinha que ser isso era seu filho, ou seja, casara novamente, não? Seu segundo marido. Ou se, bueno, tu era padre todavia, por aí o padre não, ela ajudaria, pero era viúva, ou seja, a pessoa em la sociedade daquele momento que estava mais exposta a todo tipo de problema, não? De situações... era a pessoa mais frágil e vulnerável da sociedade. Por que enfoco nisso? Porque Deus está aí sempre onde há problema. E se vós tenha problema,
aí Deus vai estar, não? Por isso estou falando de fé, por isso que o título da predicação é crer para ver o milagro, porque é que crer primeiro, não? Às vezes queremos ver milagros, pero nosso coração está tão lejano que nós outros estamos tão, não? Aí, como dizia Gastão, não? Um pouco de, o que ele dizia era avivar o fogo, não? O dom que há em uno, não? Porque uno às vezes para o futebol, eu escuto aquela manhã quando estou sendo na predicação, às vezes, cá dentro do meu quartito, a porta cerrada, o frio, escuto os tipos, quando hace o gol, como se for a Messi, não? Como se for lá final, Boca e River, os tipos jogando a cantingolo, para um pouquinho, tanto, tá bem que aí eles têm suas apostas, não? E tudo, não? Tem uma coisa aí, não? Uma máfia aí, não sei. Pero parar, celebrar tanto um gol aí, acá bueno, vamos seguir lendo o texto, não? E ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou à porta da cidade, acá uma mulher viúda, que estava allí recorrendo lenha. E ele la chamou e lhe disse, te ruego que me tragas um pouco de água em um vaso. Era o pedido dele é um pouco sem lógica, sem noção, não? Tá completamente louco o chavão, não? Vai pedir água para que beba. E já não eja para traê-la, ele lá volveu a chamar. E lhe disse, te rogo que me tragas também um bocado de pão em tu mano. Parece que é um abusador, não? Lá a mulher já era viúva, ele está pedindo água. Pô, água não se deve negar a nada, não? Que era uma escassez. E é já pronto, lo atende, não? Isso também queda. Tá bem que isso assim, a parte do contexto da sociedade da época, não? Ele não negar água já em Brasil dizemos o mesmo, não? Água não negamos nada, água e pão. Se vou a golpear a casa, vou estar caminhando na casa de golpear uma casa e pedir água, a pessoa não te dá água, né? A pessoa não sai e te dá água, até porque em Rio de Janeiro hace muito calor, não? E passa isso às vezes, né? Vou golpear na casa de qualquer pessoa, hoje não sei, não, porque estou falando também de quando já era pibe, hoje por aí, já com tanto perigo, tantas câmeras, um já mira pela câmera, não vou contestar, não. Pedir água, a gente dá água, a gente te dá água, não? E alguns são até bons, dão água fria, te dão uma botejita de água, te dão água, já. E já bueno, assim a parte também do contexto, tudo bem, pero ella não reclama, ella não diz, não há, não tenho muito pouco, esse pouquinho que tenho, é o que tenho, ella não escatima seus poucos e miseráveis e quase nada de recurso. E nós outros como escatimamos, não? Pode quedar tranquilo, não vou pedir plata para sejar a palavra, aquela igreja não predica essas estupidezes, não rouba a gente, não? Como esses evangelhos mentirosos por aí, esses pastores mentirosos que enganam, que roubam a gente, que usa esse mesmo texto cá. Esse texto é um texto clássico do neopentecostalismo, não? Me ouvidei de falar na introdução. Esse aqui é um texto clássico do neopentecostalismo. E se você for neopentecostal e está escutando o canal, se quiser ir, pode ir a hora, não é problema nenhum. E se querer te converter, te quer desacar com nós outros, seguindo escutar lá a palavra, não? Porque alguns se norram, me comentam em algumas coisas, não? E eu vejo que são transtornados mentalmente, não? Todavia não têm, pelo amor de Deus, atuando em suas vidas, senão não iam poner tamanhas estupidezes nos comentários, não? Pero, graças a Deus, é um ou dois, entre 400 e algo de que estão por aí, não? Bueno, pero o que passa é que esse texto é muito distorcionado e muito levado a que Deus te vai prosperar, que Deus vai ser isso, aquilo, e na verdade que é certo, que Deus vai prosperar se nós outros não escatimamos, se nós outros usamos nossos poucos recursos. Pero acá também o texto está falando de obediência, de fidelidade e principalmente de fé. De fé, temos que ter fé para que tu agir, eu dizia, não? Tanto sábado passado, que hablamos da alimentação de los 5.000, e que é um texto que nos passa como sim, às vezes sem propósito, sem atenção, não? Nos acordamos de flanelógrafo, de los ninhos da escola bíblica, los pececitos,
não, e nos acordamos, bueno, multiplicou los panes, pero não, isso foi terrivelmente terrível, tremendo, por isso que a gente quis seguir a Jesus depois, e agora Jesus se aleja, e eles estão na embarcação, não? Foi o que prediquei ayer, o que vimos ayer na escola bíblica, estudamos, e se desata uma grande tormenta, e Jesus vai já também em acalma, e mais todavia vai andando por a água, e mais todavia hace Pedro andar por a água também. Ou seja, não se contentou Jesus com tanta expectação de milagros, de atos. Isso sim é um acto sobrenatural, um acto profético, não? Não essas pavadas que é dablando os predicadores neopentecostais, vamos ser um acto profético. Isso tudo é pavada, não? Que, em sua maioria delas vezes, é uma estupidez terrível, é uma ignorância, é uma brutalidade, na maioria delas vezes. Acto profético, acto disso e aquilo. Deus, quando atua, Ele atua, listo. Agora, quando Ele nos bendiz é porque por meio da fé. Ou seja, Ele nos bendiz, perdão, quando nos bendiz não, que Ele nos bendiz sempre. E Ele não nos bendiz por meio da fé. Deus nos bendiz única e exclusivamente porque Ele é bueno. Eu quero me retratar acá, não? Deus nos bendiz porque Ele é bueno. Ele nos bendiz e ponto final. Listo. Porque essa é parte da essência de Deus. Deus é bueno. Agora, o que eu estou falando é aquele milagre, aquele momento sobrenatural que estávamos necessitando, que estávamos esperando há tanto tempo, que isso ocorre por meio da fé. Isso ocorre por meio da fé. É leite de não ocorrer, às vezes é um milagre em nossas vidas, é uma bendição de Deus também, porque Deus está tratando com nossas vidas, nos estimulando a ter fé. Porque imagina se Deus orasse, ai cara, estou molestando aquela nariz, não? Se eu orasse e Deus me contestava, eu oro e Deus me contestara, não, porque Deus sempre contesta. O que quero dizer que Deus me dá o que eu estou pedindo. Eu ia quedar igual Isabelle, não? Maneira caprichosa. Então eu vou cortando, não dou tudo que ela quer. Sago a hora com ela no mercado, se for o Tiangomar, não, que ela já gosta de ir, porque aí está no foguete, quero esse, quero. E um dia eu te digo, bueno, eu te vou comprar todo. Mano, vai. E ela, crejou, não? Eu disse, lógico que não. Eu te vou regalar teu foguete e vou vender teu foguete todo. Porque vou não usar, está tudo tirado já em casa, andar até a casa, a hora quando chegar em casa vai arreglar tudo isso. E aí já se enoja comigo. Glória a Deus que Deus não é assim, não é esse padre que alimenta nossos caprichos, senão íamos quedar pessoas insuportáveis, que são os crentes neopentecostais, não? Eu dou aí nejos porque não são crentes, não? Nem primos são. Já estão tão lerros que nem primos são. Não são irmãos nem primos, já são o quê? Primo de segundo grado, não? Já viu? Esse primo bem lerrano que nem sabemos e te chama para quedar hospedado em tua casa, não? Não, porque eu sou primo del hijo de la tia. Ah, parar um pouquinho, não sou nem da família, mas já tenho 4 apelidos diferentes. Não, andar. Bueno, vamos seguir lendo o texto acá, não? Então, ele pediu água e não só água, pediu pão à mulher. Bueno, e aí a mulher, ao menos, dijo, não? E ela respondeu, vive Jeová tu Deus. Ou seja, ela já sabia quem era ele, reconheceu que ele era... Me hace acordar, assim, quero fazer um parêntese, porque todo o texto do Antigo Testamento temos que levar à luz de Cristo, à luz das ensinanças de Jesus. Me hace acordar de umas palavras de Jesus, não? Que havia muitas viúvas em Israel, nesse tempo acá, e já se deram conta de onde está Sarepta, não? Foi isso que a primeira coisa que eu disse, não estava em Israel. Se não havia uma viúva em Israel para que Deus ajude, Deus não ajudou uma viúva do povo dele e mandou o profeta Iajá ajudar a viúva de outro povo. Se eu não parar para pensar, não? Bueno, poderíamos falar muito acá, não? Que Deus não sendo acepção de pessoa, Deus evangelizando outros povos, Deus manifestando-se a los gentiles. Poderíamos falar de tudo isso, pero o que quero falar é que não havia fé suficiente em Israel. Nesse tempo não havia fé em Israel
a um que Deus falou a Elias, que ele não estava solo, que havia 300, não, com ele, juntamente com ele havia 3.000, mais de 300, não, 3.000 que não haviam dobrado suas rodillas ante Baal, que todavia perseveravam fiéis. E vou crer que Deus não sustuvo, sim, Deus sustuvo essa gente, não? E agora Deus manda ele ir a Sarepta e habla com essa mulher. E essa mulher entendeu quem era ele. Por suposto, ele tinha uma vestimenta seguramente de profeta, não? Que já reconheceu, pero entendeu que ele era um homem de Deus. E disse, vive Jeová, tu Deus. Já entendeu que ele era um servo de Deus. Que não tem o pão cozido. Ou seja, todas as pessoas tinham um pão, sempre. E imagina que o pão também não era como o nosso pão hoje, não? Compra um pão na panaderia, amanhã já está mal o pão, praticamente, não? Dependendo da panaderia que vou comprar. Vai cair pão para todos. 3 horas depois o pão já está feio, não? Essa é a verdade, pero bom. O pão nessa época durava um pouco mais, não? E todo mundo tinha, todos tinham um pão em casa. Não era impossível não ter um pão já hecho. A gente amassava e hacía muitos pães e guardava para ter sempre algo, sempre algum estoque de pão, não? E ela disse, não tenho pão cozido, solamente um punhado de harina, um punhado, não algo que dá para pôr na mão. Um punhado de harina tenho em la tinaja, e um pouco de azeite em uma vasilha. Ou seja, tudo que a gente tinha era muito escasso. E nos hace acordar de lo que os apóstolos disseram a Jesus, não? E fíjate, Jesus, mira, se 200 denários para alimentar toda essa gente, não dá. E 200 denários era o salário de todo um ano de trabalho, não? Se nós outros hacemos os cálculos hoje, mais de 10 milhões de peso, não? 12 milhões de peso, no mínimo. O salário de todo um ano não era suficiente para comprar os pães e os peixes, comida para toda a gente. E a gente quer, mira, temos, e só cá temos, não mais. Que Deus nos está ensinando hoje, uma vez mais, não? Que de lo pouco, Deus pode ser muito, não? La multiplicação. Deus, ele não necessita tanto que vós dê tanto ou que vós haga tanto por ele, não necessita. Por isso, às vezes nas igrejas, não, às vezes fabulamos muito, não, sonhamos muito, não, que vamos ser na igreja, agarramos esse parlante e vamos já e hacemos isso. Deus não necessita de muito, ele necessita de pouco. Primeiramente, ele necessita que cada membro de minha igreja, dessa igreja cá, digo minha, porque a igreja é de Jesus, eu estou falando essa reunião acá, não? Porque, na verdade, eu não sou pastor, eu sou ovelha, e só há um pastor que é Jesus Cristo. Isso eu já falei várias vezes. Mas eu estou falando de nossa congregação. Primeiramente, temos que ser cristiano, afora. Temos que ser exemplo. Porque cá dentro somos, eu vejo acá, são tudo lindo, mira. Estou vendo as auréolas, as alitas, são tudo angelito acá, não? São tudo angelito. Principalmente quando estão assim, cajadito, tranquilito, não? Tudo angelito. Luz, glória a Deus, não? Os bendezidos estão já fora. Pero são tudo angelito. Pero ser cristiano afora que é o difícil. Aí que é difícil. E é o local onde há que brilhar a luz de Cristo. Então, primeiramente, temos que ser cristianos aí, para depois pensar. Ou seja, isso é algo, na verdade, não é algo pequeno, isso é algo mais grande, não é? Que é difícil, é realmente eu me render a Deus para que eu realmente seja cristiano, não? E depois temos que pôr em prática, temos que praticar o evangelho, para depois tentar começar a ser projetos e sonhos tão grandes na igreja, porque às vezes queremos, não, há igrejas que movem na cidade, se um projeto acá, outra já, e eu me quedo mirando, não, sacam foto, hacem globito para Lorninho, hacem isso e aquilo, e quantas pessoas aceitaram Jesus? Não aceitaram Jesus. Eles lograram ter adeptos a sua seita, proselitismo, depois googleiem proselitismo. Isso eram prosélitos. A sua seita, que digo, a sua forma de culto, de reunião, pelo coração dessa gente.
Ah, pastor, claro, eu não posso julgar o coração de la gente, por suposto que não. Nunca saberei se ustedes estão convertidos ou não. Claro que não posso saber. Eu creio que sim, porque uma pessoa normal não pode quedar tanto tempo sentada me escutando, não, sem me tirar uma pedra, não. Ustedes realmente se converteram ao Senhor, seguramente, para quedar cá um domingo da manhã, às 10 da manhã, escutando me hablar, não? Seguramente tem o coração muito lleno de Deus, pero eu não posso julgar isso, pero eu vejo os frutos de tais igrejas, não? Que depois não tem, a gente sai uma queda yendo para outra, buscando qual igreja tem o espetáculo melhor e mais grande e mais visto, e onde eu me sentirei mais importante. Essa é a verdade. A gente busca sentir-se importante em las igrejas. Qual igreja que pode servir? Entre comillas, dissimulado, com esse serviço, pero onde eu posso tocar e luzir-me. Eu hago assim na guitarra porque realmente sou um guitarrista, não tecladista. O tecladista é de Deus. Não? O tecladista é de Deus. Os guitarristas aí, não, que generalmente são aí, bueno, não são tão de Deus assim. É uma broma, não é lógico. Claro, acá porque a gente escute depois no YouTube, não? Vamos seguir lendo. E ela respondeu: vive Jeová tu Deus, que não tenho cozido, solamente um punhado de harina, tenho em la tinaja um pouco de azeite, uma vasija, e agora recorria 2 lenhos, ou seja, já nem necessitava de muito, não? 2 lenhos, para entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que lo comamos e nos derramamos morir. Isso acá é uma tristeza tão grande que se não está deprimido ler isso acá, já se mata diretamente, não? Isso acá é terrível. Se nós outros pararmos para pensar em la situação dessa mulher, não? Eu já he visto misérias grandes, não? Já evangelizando em Brasil, adentro de las bichas, já he visto misérias grandíssimas de verdade. Muita miséria já he visto. Pero igual isso acá, não. Comamos, graças a Deus, ao menos a comida do dia a dia, não? Dizemos já em Brasil, um pouco de feijão e arroz não falta, não? Não falta para nada, ou seja, sempre alguém regala. Pero já he visto miséria terrível já. E essa mulher ia morrer realmente, ia toda se terminar, se não for a intervenção divina. E em nossas vidas também, essa palavra nos estimula na fé. Crer para ver o milagre está nos estimulando na fé. Por quê? Porque já crejou antes. O profeta pediu algo, e não estou com isso dizendo que vou pedir plata, ou eu foco isso porque às vezes essa palavra é usada para isso, não? Pero é certo que temos que cambiar nossa atitude para com Deus. Quantas vezes Deus nos está pedindo algo a mais, algo mais profundo? Hermanos, como dizem os japoneses, e eles são expertos nisso, não? Que são ustedes que estudam. Vanessa estuda essa coisa laboral, não? Como é que é o nome? É Seguridade RN, não? Seguramente vai estudar os 5S. Já estudaste os 5S? De sistema japonês? Sensio, Sentin, não sei o quê. Bueno, vai estudar seguramente. Porque o sistema ISO, a norma ISO, vai conhecer o ISO. Porque vai trabalhar em construção, tem que conhecer. Vai também, metalúrgica, tem que conhecer vai também, não? Porque as empresas têm... As empresas no mundo estão fundamentadas na norma ISO. A norma ISO é uma norma de qualidade, que em todo lugar do mundo tem que ser feita da mesma maneira. E há uma série de procedimentos para que a empresa ganhe essa certificação ISO. E aí há vários ISO, ISO 9001, ISO 3000, o ISO... E cada certificação quer dizer que essa empresa está apta e entrega o produto com uma qualidade tal, segundo a normatização desta norma. Não, eu tive que estudar um par de norma porque quando eu estava estudando administração, não? Então, eu queria falar de los japoneses, por isso disse tudo isso. Por que disse tudo isso? Pastor é tão louco, não? É a bipolaridade, não, isso daí é o TDA mesmo, não é a bipolaridade.
É TDAH, não? Que se me vou de tema, de vários temas, à vez e vou. Não, tem tudo que ver com a predicação. O que quero dizer é que os japoneses são tão meticulosos nessa norma, não? Que, por exemplo, um japonês... Vós já te ouvidaste de onde está tua chave? E tu celular? Quantas vezes te ouvidaste, não? Vós saber que o japonês ele nunca se ouvida na vida de onde está a chave dele? Se a chave dele não está de onde ele pôs a última vez, é porque alguém quitou. Porque ele sempre põe a chave no mesmo lugar. É possível olvidar uma coisa quando o vó põe sempre no mesmo lugar? Não, não é possível. Porque vós já sabe que está aí. É algo tão simples, tão básico da vida, não? Os japoneses se basam nisso para poder viver. Isso é maravilhoso. Eu tenho na parte de ellos mala, pero estou falando de la buena, não? Agora hablo de la buena para trazer um exemplo para a predicação. Deus quer que actuemos nas pequenas coisas. Não nos pede muito, porque a mulher tinha tão pouco recurso. E Deus actuou nesse tão pouco recurso que a gente tinha. Deus não pede muito. Agora, para produzir um câmbio, que é o que Joiba dizia, de toda, falando de los japoneses chegaram à conclusão que para vos cambiar, começar a ter uma atitude nova delante dos problemas, não? E, bueno, os neurocientíficos também estudam isso. Como cambiar a conduta, não? Como cambiar uma conduta por outra. Ou seja, eu estou fazendo tudo errado e agora começar a ser tudo certo. Se aproximadamente 20 dias, 3 semanas, 21 dias mais ou menos, aproximadamente, se vós esforçasse, por exemplo, eu desperto todos os dias, entre 6h30 e 7 da manhã, todos os dias solo, não é necessário o despertador. Eu pongo igual o despertador por la dúvida, pero eu me desperto esse horário sim ou sim. Por quê? Porque me acostumei todos os dias a despertar no mesmo horário. Sim. Justamente, isso aí que estou falando. Isso, os científicos, não, principalmente japoneses, digo, porque os japoneses vieram fazendo esses estudos, não, de câmbio, de cambiar. Generalmente, os asiáticos em si têm uma... Por algo, o país mais grande do mundo é a China, agora, não? Os Jogos Olímpicos, quem já vai mais medalha? China, Rússia... O melhor pianista do mundo. O piano é o instrumento mais difícil do mundo de tocar, de executá-lo bem. Não, eu toco o tecladito, estou falando de executá-lo bem. E quem são os mais grandes? São todos russos e os europeus provenidos de la rama russa. Um italiano é o melhor pianista do mundo? Um francês? Não. E mirar que quem inventou o piano foi um italiano, vamos dizer, dentro de todo, não? Era meio judio, meio italiano, meio... que seja, porque nessa época não existia os países tão divididos assim. Então, o que podemos entender é que Deus não nos pede muito. Para nós outros cambiarmos uma conduta e começar a ter fé, é começar a ter fé. Não é uma fórmula mágica. Quando terminar a reunião, passa cá na frente que eu já vou orar por vós. Não vai ocorrer nada. Se querer que eu ore por vós, não há problema nenhum. Eu oro por todas as pessoas aqui que me pedem oração. Sempre oro. Pero tu vida vai cambiar quando tu te decidas. Quando cambiou a vida do hijo pródigo? O papá mandou mensagem de WhatsApp. Te estranho, hijo. Não, poderia ter mandado. Não de WhatsApp porque não existia, pero poderia ter mandado mensagem. Sim. Azeite para... não é... Se eu te disser que é isso aí, depois eu vou dizer que é isso aí. Não é azeite, não. Não é azeite, não. Hã? Pero não é... Não, isso daí é outra coisa. É água que o pajarito não bebe. Isso daí. Bom, vamos ver. Depois eu digo. Então, vocês... O que eu dizia dele... Hijo pródigo, claro. Hijo pródigo, ele podia mandar uma mensagem, porque o papá era rico, tinha vários trabalhadores, podia dizer, andar já de onde meu filho foi, e aonde foi lerro, mandar esse mensagem, traê-lo de volta, te dou plata se ele tiver necessidade.
Pero o padre não hizo nada. O padre estava em casa esperando de braços abertos. Pero não hizo nada. E da mesma maneira, Deus não vai fazer nada por nós outros, se nós outros não queremos. Deus não vai fazer nada para que cambie a situação de tua vida, se vós não queira cambiar. Por quê? Porque Deus é malo? Não, ao revés, porque Deus é bueno. Ele seria malo se ele interferir em minha vida de uma maneira tão grande. Isso é o amor. É deixar livre, é soltar. Porque se Deus fora interferindo em minha vida, não? E querer me dominar, eu seria um munheco de carne, não mais. Sem sentimento, sem, não, uma marioneta, assim, Deus me leva para já, para cá. Ou seja, seria algo estúpido, sem lógica, não? Igual nossa mulher, às vezes, nós quer, não? Não quer ser nossa renda, não? Vai de cá para já, quer manejar todo, não? Deus está vendo, né? Isso não é zelo amor. Claro, não seria um munheco de carne, não é? De barro, não? Ou seja, quando Deus disse ao homem, isso é um munheco de barro, não? Pero ele se transformou em homem quando? Quando ele soprou um alento, soprou, ele é espírito. O espírito que é a nossa capacidade de discernir, de entender, de discernir entre a mão esquerda e direita, entender e ter a capacidade dela toma de decisões. Eu tomo decisões sobre a minha vida. Eu decido alabar a Deus ou eu decido insultar a Deus. Eu decido no que vou ser. E ali o pródigo decidiu, ele disse, não, eu irei com meu padre. E essa mulher decidiu, ela já disse, mira, não tenho nada, não tenho recurso, já está. Como diz o Pablo, não, comamos e bebamos de manhã na Muririmo. Já disse, oi, sacar o último que eu tenho. Estou aceno, agarro esses 2 lenhos cá, que no total muito fogo, tampouco vou necessitar. Hago lá comida, como, e depois esperamos a morte, não? A morte me seria menos dolorosa, como eu digo, não? Hã? Claro, justamente isso daí. Elias disse, não tenhas temor, vem em paz, como has dito, pero hazme a mim primeiro. Isso é uma loucura o que pediu Elias, não? Haz a mim primeiro, de uma pequena torta cozida de barro de la ceniza, e traeme-la, e depois hará para ti e para tu filho. Ou seja, ela já não tinha nada, e dela nada, ela já teve que sacar algo. Vê que nadie, como diz, não? Ele dito aí de filósofo, nadie é tão pobre que não pode regalar uma sorrisa, não? E nadie é tão rico que não necessite de uma sorrisa, não? Porque mais rico que você necessita uma sorrisa. Uma sorrisa é grátis. Não é como pagar uma sorrisa. Porque quando pagamos uma sorrisa, a sorrisa não sai. Claro. E igual se me der $1 milhão, vai. Vai sair natural. Natural não sai. Pastor é terrível, né? Bom, vamos seguir lendo que é melhor, senão eu me falei, hein? Porque Jeová, Deus de Israel, é dito assim. E aí vem, não? Bueno, Deus sempre faz isso com nós outros. Ele nos habla algo, pero ele nos dá uma palavra, nos dá uma promessa. Ele não nos deixa assim, não? Jesus Cristo, primeiramente, ele disse aos seus discípulos, dai-me o que teneis. E eles só tinham esses 5 pães e 2 peixes. E Deus, dai-me o que teneis. E eles confiaram. Eles nunca haviam visto multiplicação. Já haviam visto converter água em vinho, pero multiplicação nunca haviam visto, não? Se for a oi, por aí, os discípulos dizem, bueno, Jesus trajo uns paquetitos de tangue no bolsillo e tirou aí na água, não? E se transformou em vinho, não sei. Pero isso acá era algo incrível. E outra coisa, quero falar acerca dessa predicação, um parêntese, não? Hermanos, não há relato bíblico de milagres feitos por profetas. Não lo há. Que não seja estes, hein? Elias e Eliseu. Depois, nenhum profeta mais hizo milagre. Deus usou um ou outro já muito. Não hizo milagre. Por isso que foi tão importante os milagres em la carreira de Jesus. Não digo la carreira, no ministério de Jesus aqui na terra. Os milagres evidenciaram muito. E hoje nós outros quedamos correndo detrás de muitos milagres de manifestação espiritual. E essa não é a evidência. Era para aquele momento, porque
naquele momento não havia, hoje já há milagre, um milagre major que é a palavra de Deus transmitida às nossas vidas, já impressa cá para nós outros, em vários idiomas, em várias traduções, já tem a palavra toda revelada, eles não tinham, por isso eles tinham que crer por meio de milagres. Há uma predicação minha, crer não por los milagros, aí em meu canal, depois googleiem e venham se querem, pero temos que ter isso em conta, Então, se ele dijo, não, assim é dito, quando Deus dijo, já está. La harina de la tinaja não escasseará, nem el azeite de la vasija diminuirá, hasta el dia que Jeová haja chover em la faz de la terra. Ou seja, ele não diz que a Jaíba para sempre tem essa... Ele diz, depois vai ter que plantar, vai ter que cosechar, vai ter que moler. Já viu o que é moler o trigo? Primeiro é que sacudir o trigo, não? Eu sei o que é porque eu tenho mani tostado. Eu compro mani crudo e tosto sempre, porque é especialmente diferente. E não me pedam porque eu não comparto com nadie, não? Minha mulher me rouba um pouquinho. Por que eu não comparto? Não, mentira, eu comparto até, pero não tenho agora. Minto, não, para que não me pedam. Porque é difícil o processo. É difícil. Ou seja, tostar é fácil. Põe no horno, se tosta rapidito. Não deixa no horno muito tempo, não. Tosta, pero depois vai ter que ir com a mano, sacando a cáscara e soplando. Ou com soplador. Pero há que ter cuidado para não sair volando tão pouco os manis, não? Senão perder os manis. É difícil o processo de sacar a cáscara, não? De comer é muito fácil. O processo de comer é facílimo. Vai já, come. E não consegue comer não. Vai comer todo, quase, não? Então, Deus está dizendo, depois vai ter que trabalhar. Artar, que chova, depois que chove, vai ter, é o mesmo. Aí o processo do trigo, tem que agarrar o trigo, sacar o trigo. O trigo está aí, ó, tá vendo? Aí tem uma coisa de trigo aí. Tem que sacar e aí, a semigita, tem que pôr numa pedra, não? Eu tinha uma estinarra grande com uma pedra, iba o golpeando. Iba girando a pedra, iba molhando o trigo, não? Era o golpeando da mesma maneira eles assim. E é um processo incrivelmente difícil. Depois, todavia, tem que amassar, não? A selameca, amassar para poder ser o pão. Ou seja, temos um processo em nossa vida e há um processo para a bendição. Agora, o instrumento principal é a fé. Já tuvo fé em la palavra que o profeta dijo. Já não saiu de aí só com a ordem. A verdade é que quando ele pediu água, e por mais que está escasso, o chavão viajante, acabou de chegar lá na cidade, eu tenho que dar água para ele. Agora, quando ele pediu pão, já cambiou a situação da mulher, que já se... E em cima, primeiro para ele, que é mal educado, não? Pero Deus hace assim a propósito, porque a situação parece que está totalmente adversa em nossas vidas, totalmente ao revés. Pero realmente Deus quer ser isso, quer dar a volta nessa situação em nossas vidas. Pero temos que ter fé. Então, se aqui que é já isso, já foi, é isso. Como lhe dijo Elias. Vós já assiste como lhe dijo Deus alguma coisa? Já assiste mais ou menos a tu jefe em tu trabalho? É difícil, nós temos uma dificuldade de cumprir ordens terrível, não? Temos uma dificuldade de responder a uma cadena de mando terrível. Temos uma dificuldade terrível, não? Principalmente aqui em Argentina, que tem muita repulsão com os militares, não? Já em Brasil é mais tranquilo, não? Eu vejo, a polícia te manda parar, os tipos parar. Cá, querem sair correndo. Já toma logo um tapa na beça, não queda com um par de dente menos. Tem que respeitar. Há que respeitar, não pode ser que não tenha o poder de entender uma ordem, não? Já foi isso, como Elias digo. E comeu ele, e isso casa, quantos? Muitos dias. Ou seja, já não tinha nada e agora tem muito, não? La harina de la tinaja não escasseou, nem o azeite de la vasija mengou, conforme a palavra que Jeová havia dito por Elias.
E Égia crejó. E yo iba a seguir leyendo hasta o final, hermanos, pero já se foi muito tempo da predicação. Já se hizo muito larga. Pero eu quero terminar hablando desse acontecimento. Ustedes leem em suas casas, não? Elihu Deja morreu. E Elihu Deja era toda a esperança e todo o recurso que Égia tinha para seguir vivendo era Elihu Deja. Porque a lei dizia que os hijos tinham que cuidar dos seus pais até o final. Eles não tinham jubilação. E mais Égia porque era viúda. E Elihu era varão. Ou seja, se for uma hija mulher, poderia se casar com alguém para esse alguém, não, ajudar Égia. Não? Era o recurso que Égia mais tinha. Ou seja, Deus, todavia, isso nos demonstra que depois que Deus nos bendize, não para aí, Ele nos prova. Lo mais importante, lo mais necessário que Égia tinha, lá, o símbolo de esperança para Égia, para seu futuro, estava posto, não posso nem usar a palavra em uma coisa, em alguém, não? Porque não era uma coisa, era seu filho. Às vezes passa o mesmo com nós outros, não? Nós outros temos um objeto de consolação, ou temos um cavajito de batalha, ou um comodinho, ou a muletija temos. Que, Deus, se me saca tudo, pero que não me saque isso. Hermano, não haga isso, porque Deus saca também isso, né? Não lo hagas, não pense dessa maneira. Não tenha como objeto de consolação tu hijo, não, tu cônjuge, ou tu família, ou tu trabalho, ou tu esperança está em Deus. Como diz Habacuque, aunque a higuera não floresca, não haja fruto em la vide, el produto del olivo menta, não haja vaca em los currales, aunque, não? Então, se todavia eu me alegrarei, né, Senhor, e exaltarei ao Deus de minha salvação. Nosso maior tesouro é Deus, é Senhor. Não, eu vejo sempre esses vídeos de la guerra, são impressionantes, não? Estava já em Gaza, já que bombardearam. E lá, chiquita, tinha uma chiquitita de 11 anos, não? E ela já disse, tá cá meu papá, meu abuelo e minha mamã, e meus 2 hermanitos. Pero ela já dizia, fulano está hablando, o outro não escute, não habla, não contesta. E os bombeiros conseguiram sacar ela, pero estavam tentando sacar os outros. Bombeiro não, porque nem bombeiro tem nem mais. As pessoas, voluntários ajudando. Então, nós outros cremos que algo é importante, não tenhamos nada importante em nossas vidas, mas já não digo que não dê importância à tua casa, à tua família, ao teu trabalho, dê a importância necessária, pero sepa que Deus está por em cima de todo. O hijo de la mujer morreu, pero por suposto que Deus não ia deixar ela sem seu hijo, não? O profeta foi e lo ressuscitou. Deus, ela se indignou, ela quedou desorientada. E às vezes Deus dá esse tapa em nossa cara assim, para ver se despertamos, não? Começa a acordar e diz, Isabelita, já me fingo que estou dormindo, já vai me dar um tapa na cara, não? Já estou desperto. E peça a me golpear. Deus nos tem que golpear às vezes, para que nós outros, esse é o caminho, fíjate, hein? Temos que ganhar um golpezito. Então, seria bom que tu e eu não tenhamos esse objeto de veneração, que pode ser, não um objeto, pode ser a família, ou cônjuge, ou hijo, porque Deus quita, Deus permite que as coisas, que o mal também sobrevenga sobre nossas vidas, tá bem? Não estou predicando acá um Deus malo, porque isso Deus não lo é. Deus hace isso e isso será bueno, não será malo, tá bem? Pero se não quereis viver essa experiência tão tenebrosa e tão mala para uno, porque foi o que passou com Égia, creia, tenha fé, solamente atue por meio da fé. Bom, essa é a mensagem de hoje. Vamos orar e assim eu digo o que são aqueles hipóteses. Vamos orar. Vó não pode falar, então você
Não, eu não entendo nada. Hace senha para mim, não? Vamos orar. ¿Por que Deus lo quita? Porque é uma bendição também. Porque todo o que Deus hace é bom e perfeito. O que Deus hace é bom e perfeito. Sempre. Hã? Para que, diz aí na de estúdio. E lo levou. Claro, e ele se casou com outra, quedou feliz. Dormiu na cama dela, José na roupa dela. Aquela tacita que já tinha guardada já. Não, os tenedores, os cobertos, a gente antiga tinha coberto de plata, não? Minha abuela tinha coberto de plata toda a vida. Morreu. Os hijos, algumas coisas tiraram, não? Nós outros não temos que ter nada de estimação, temos que ter Jesus no coração e amar a todos. Vamos orar, Padre. Te damos glória, honor a Ti, Senhor. Te damos toda essa bendição a Ti e te agradecemos por essa palavra ministrada em nossos corações. Nos ajuda a ter essa fé e a caminhar segundo essa fé, esse Teu amor, essa esperança, Senhor, em Ti. Sabemos que Tu és o único que pode llenar de azeite em nossas vidas. Simbolicamente, és dando-nos Teu Espírito e llenando-nos para que não quedamos escasso, para que não quedamos em falta, para que não quedemos em falta. Tu és o único que nos pode bendezer e prover. E a el morto ressuscita, porque Tu haces ressuscitar. Tu haces todos os milagres. Te damos graça. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.